Olá pessoal, estamos aqui para mais um dia, mais uma conversa bacana, envolvente, empolgante. Como vocês sabem, os meus convidados, eles são convidados de valor, são convidados que vão compartilhar histórias de verdade e você pode pegar ali um insight, um aprendizado, é bem bacana. Então eu vou passar a voz aqui pro meu convidado, ele vai se apresentar e aí você fica aí na primeira poltrona para poder fazer parte dessa nossa resenha, dessa nossa conversa. Então seja bem-vindo ao nosso Pode Ir. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom, meu amigo? Prazer. Antes de mais nada, eu vou deixar você se apresentar, mas que bom que você veio. Que bom. Né? Depois a gente vai contar pro pessoal disso, você vai entender. Mas fica à vontade, se apresenta aí, por favor. Bom, Heber, um iniciante aí, um pequeno empreendedor que está nessa vida, igual a gente falou um pouco no começo, passando do outro lado da ponte, indo de verdade, como diz o podcast, tomando essa atitude, ouvi alguns incentivar e falou, pode ir, eu falei, não, eu vou enfrentar essa, então sou Heber químico e farmacêutico e que hoje empreendo essa área que é tão querida, que é uma paixão, que é a área de automóveis, que é um estúdio automotivo. Tem algumas coisas mais que a gente vai falar, mas é a minha paixão, que sempre foi a minha paixão, que é a área de estética, de carro, de modificações. Bom, eu acho que é isso. Legal. Bom, então, antes de mais nada, o que eu faço com meus convidados aqui? Eu acho que todos eles têm muito a compartilhar. Para mim acaba sendo muito fácil, porque como eu falei, as pessoas que eu convido aqui, eu já tenho um carinho, eu já enxergo essa pessoa de forma diferente. E você não é diferente disso. Mas para a gente se comunicar com a nossa audiência, eu começo dizendo você como homem. Quem é você? Né? Eu acho que assim, de forma muito simples, como pai, como esposo, né? Como filho. Então, quem é você? A gente já entra na parte do negócio, mas como eu falei, as pessoas se identificam com as pessoas, né? Então, você está fazendo uma transição de carreira legal, a gente vai chegar nesse ponto, mas eu quero falar com a pessoa. O cara que é determinado, o cara que, sabe assim, o que você gosta de fazer. Quem é você para nossa audiência? Cara, que legal essa pergunta, porque hoje a gente acaba colocando muito que se apresenta e a gente acaba colocando o nome à frente do nome, né? O senhor, o doutor, a gente não fala quem faz nós somos, né? E agora foi a pergunta que você falou que é até difícil. Parece, pô, eu tô 33 anos comigo, será que eu sei quem realmente eu sou? É uma pergunta capciosa, difícil de responder, mas que deveria ser o óbvio. Mas o Heber é um cara extremamente intenso, apaixonado, um cara que é 8 ou 80. Eu ouvi muito isso. Ou eu tô muito afim de alguma coisa ou não tô. E isso me faz, acredito, romper algumas expectativas que às vezes eram frustradas da minha realidade. Então o Heber é aquele cara que olha, imagina, determina e só vai. Custe o que custar, vai dar certo, vai dar errado, não sei, olha as probabilidades, tem medo, mas vai. E isso eu procuro aplicar essa minha intensidade em tudo. Eu vou no decorrer da conversa, porque é uma conversa, um bate-papo, vou te interrompendo, vou te perguntando, porque para mim, eu sempre tento com meus convidados aprender o máximo possível. Certo. E eu começo a aprender com as pessoas, né? Que eu acho que esse é o principal. Então eu vou aqui fazer um ping-pong te devolvendo para você como eu vejo o Elber. Então, na minha percepção, o Elber, por estar aqui, é um cara realmente disruptivo, assim. Ele ao mesmo tempo que estava fazendo uma coisa, estava fazendo 2, 3, 4, e quando eu te conheci, eu falei assim, pô, esse cara tem energia. Esse cara tem muita energia. E ao mesmo tempo, assim, multifunções, né? E aí você estava naquela transição que a gente estava conversando, eu falei assim, poxa, que cara bacana. E uma energia boa de bater papo, né? Eu senti isso. Aí eu fui pro Heber Pessoa, eu falei, poxa, peraí, calma aí, quem é esse cara direito? Parecia uma outra pessoa. Mas aí eu percebi que era transição de negócios quando a gente se conheceu. Então, falando de quem é o Elber nesse sentido, cara, eu acho que é uma pessoa do bem, eu acho que é uma pessoa muito dedicada, depois eu pude perceber, é um pai apaixonado, né, sabe assim? É um cara que tem um sonho e está transformando esse sonho em realidade, assim, é um cara criterioso no detalhe, na qualidade, né? Não sei se eu estou conseguindo definir de forma... Até melhor que eu. Né? Isso é o que eu pude ver. E aí foi por isso também que eu pensei, o Elber tem algo a compartilhar. Agora, o que é mais legal? O Elber é uma pessoa comum, o Elber é uma pessoa. E a nossa audiência vai entender que o Elber está construindo a sua carreira, está tendo o seu resultado, porque ele não desiste. Ele vai cometer alguns erros, como qualquer ser humano, vai aprender com eles e vai potencializar. Agora, o que eu acho interessante nisso, que é o que eu falo, compartilhar com a nossa audiência? Eu acho que o Elber, como muitos da nossa audiência, imaginava antes de fazer que não era possível.
Só que ele fazia tanta coisa ao mesmo tempo que quando ele se deu conta, ele falou, poxa, eu tô fazendo o que eu achei que era impossível, né? E aí agora a gente vai entrar na parte de negócio. Quando você começou a entender que você tinha múltiplos negócios? E porque as pessoas falam, empresário, cara, determinado em fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então fala um pouquinho da sua carreira profissional antes de fazer essa transição, pra gente fazer essa conexão com a audiência, e a partir daí a gente vai puxando o fio para poder aprender mais com você. Legal, me descreveu melhor do que eu, e eu acho que a parte familiar, eu acho que foi uma virada também de chave importantíssima nos meus negócios, nas minhas tomadas de decisões, e me fez ter um pouco mais de cautela. Você falou de múltiplos negócios, é uma coisa que é importante, que me fez romper algumas barreiras, entender que eu poderia tocar algumas coisas. Eu brinco até com minha esposa que parece que ela é o homem da relação, que só faz uma coisa e eu faço várias coisas. Mas não, é o jeito, realmente eu consegui, só que com o tempo eu percebi que eu tava perdendo um pouco da qualidade, mas vamos chegar nessa parte. Bom, eu sempre fui um cara muito imperativo, eu tinha muita energia, muito comunicativo, é até difícil nós conversarmos, né, porque você fala muito, eu também falo muito, e é aquele anseio de chegar na sua vez de falar, mas eu sempre fui isso, e às vezes eu fui mal interpretado, que hoje eu tento, essa lição que eu trouxe no mundo empresarial, quando trabalhando ainda como CLT, trabalhando no corporativo, eu muitas vezes eu fui mal interpretado. Passei por algumas empresas que eu tinha energia demais para depositar, para gastar, para investir. Você acha que eles te bloqueavam? E isso era... O que acontecia? Isso parecia para as pessoas ruim. Cara, que é difícil de explicar, mas sabe aquele cara que parece ser problemático, questionador, e que tem algum problema ali, ou que é intenso, às vezes, na resposta e tal, e muitas vezes o modelo anterior, que eu acho que isso já tá caindo por terra, sabe? Aquela ideia de negócio era muito, eu falo, você obedece, faz, e eu não quero ninguém me questionando, porque eu sou líder, você é o... Questionador. É isso. E o cara que muitas vezes brincavam comigo, falava que era um cara que era o que tinha muita carta na manga. Que também é uma coisa que por um lado pode ser bom, por outro ruim, porque se você se justifica demais. Mas não era isso, é porque eu sempre procurava, por mais desse jeito impulsivo, mas sempre não ser alternativas, né? Pego de, tipo, mas por que você fez isso? Mas por que aconteceu isso? Você ter sempre uma resposta. Então eu fui crescendo, fui um cara, trabalhei por esse motivo imperativo e por ser mal interpretado, eu não durava muito tempo na empresa, era 1 ano, 2 anos. Você acha que você estava em outra velocidade? Era isso, eu começava, por exemplo, eu entrava numa empresa ali, eu não gostava nada de monótono, sabe? Uma monotonia me dava agonia. E às vezes, você está começando uma carreira, você não já começa com o que você quer ou gastando o máximo da sua energia. Você precisa construir uma escada, uma caminhada. Você tá num espaço que você vai abrindo ali movimento, né? E às vezes você não é enxergado, porque, tipo, sei lá, pelo espaço da empresa, pelo tamanho, pelas coisas, você acaba não te enxergando, não vendo ou não abrindo espaço por conta desse negócio. Não, cara, se esse cara crescer, vai tomar meu lugar. E coisa... Realmente é isso nas empresas. E vai bloqueando, e vai te cortando, poldando, e não, em vez de usar ao seu favor isso, e talvez pela minha maturidade, porque às vezes eu querer me igualar com o próprio líder. Encontrando o seu caminho, né? E foi isso, foi crescendo, fiquei pouco tempo na empresa, até que na penúltima empresa que eu trabalhei com química, eu falei, cara, é isso. Eu gostei desse negócio, trabalhando ainda como auxiliar de produção, e já trabalhando como auxiliar de produção, eu cuidava da água, da parte de saneamento, eu trabalhava no laboratório, era estagiário no laboratório, trabalhava na área de produção mesmo, descarga e tal, e quando tinha caminhão descarregando produto, eu queria entender e eu tava ali, e isso eu senti que o pessoal os líderes começaram a se sentir meio, pô, esse cara não é legal. Incomodado de uma forma ruim, né? Na visão deles era. E aí eu entreguei meu máximo, aproveitei o máximo que podia. Dessa época eu já estava estudando química, me formei, me dediquei, montei o que seria um escopo de estágio e falei, cara, é aqui, ó, quero fazer o estágio. E aí me demitiram nesse período, falaram, não dá, você não vai conseguir. Eu falei, não, então pra mim, aí foi onde uma coisa que eu sempre levei comigo. Se o ambiente não te agrada, se o lugar onde você tá, se as coisas não tá dando certo, em vez de você viver numa luta constante, sabe, só reclamando, que muitas vezes é o que a gente vê hoje. A pessoa tá num emprego que não curte, tá pra quem é religioso, tá numa igreja... Como identificar isso? Como você identificou isso?
se torna uma zona de expulsão. Você, primeiro, eu acho que a gente tem o costume de dar culpa pra todo mundo. Você fala transferir a responsabilidade? A gente acaba transferindo, não tá legal, mas é culpa do meu líder que não me valoriza, é culpa... Mas peraí, você tá entregando o máximo que você podia? Será que realmente o que estão te corrigindo você não pode? Então eu gastei o máximo de energia que eu podia fazendo múltiplas coisas dentro da empresa pra poder tentar achar o meu espaço. Mas você percebeu isso de forma natural ou você sentiu que alguém teve que empurrar você? Por exemplo, você percebeu que era natural, porque tudo que você fazia era espontâneo. Certo. Mas você percebeu que foi de forma natural, você falou assim, opa, peraí, tô no lugar errado? Ou você precisou ter só um empurrão e falar, peraí, no meu lugar não é aqui? Cara, aconteceu isso, do que você vai falar, já quando eu fui a parte de transição de sair do CLT e empreender. Tá. Mas nesse primeiro período, que foi aí onde eu tomei a decisão de carreira que eu iria seguir, na verdade foi mais uma questão do que meu pai, foi mais uma educação, sabe? Meu pai, você tem que ser honesto em tudo que você faz. Se te confiaram um trabalho, se te confiaram uma coisa... Honrar aquilo. Se não dá pra você, não desonre, não fale, não faça pros outros, que é uma frase já muito jargão, né? Mas não faça pros outros o que você não quer pra você. Então, tipo, não tinha nem na mente de empreender, mas eu já falei, cara... Você não sabia o que era isso, eu só sabia que não era aquilo que você queria fazer. Eu tô aqui, tô dedicando. Não tão me valorizando? Eu entreguei o máximo que eu podia. Eu mudei tudo, tentei atender. Não dá? Então... eu vou sair. E era o que vinha acontecendo. Pô, chegava, entregava o meu máximo, sentia que tava dando conflito, saía. E aí nessa transição falei, eu quero trabalhar com isso. E olha como que, uma coisa que é engraçado, parece que a gente acha que tá fazendo alguma coisa, ou tá estudando algum negócio, ou tá fazendo um a mais dentro de uma empresa, mesmo que você não esteja recebendo para aquilo, isso é perdido. Eu estudava química. A minha ideia era trabalhar no laboratório, eu achava que isso ia ser o melhor da minha vida. Esse era o seu foco. Plano A. Esse eu vou ser químico, daqui a pouco eu vou trabalhar com desenvolvimento, vou estudar com isso, e é isso. E aí... meu futuro. Esse é meu futuro, é o que eu amo. Só que eu era um cara que não gostava de fazer as coisas repetitivas, e no laboratório é tudo repetitivo. Metodológico, né? Até que, olha só, e no meio disso, eu fazia essas coisas e me colocaram pra tratar de água. E eu não gostava. Eu falei, mano, nada a ver, mas como eu quero entregar o meu máximo pra ser visto e reconhecido, vou começar a mexer com água. Até que então eu saí dessa empresa, não vão me dar oportunidade? Não vou. Então, beleza, eu preciso que vocês me desliguem, eu vou sair. E aí surgiu uma oportunidade que foi onde eu fiquei 11 anos, que foi uma empresa de saneamento ambiental. Eu era químico, não tinha nada a ver, fiz um a mais para a empresa sem receber, que foi o que me deu autoridade, me deu uma experiência na carteira para entrar na empresa de fato, que foi onde eu tive uma carreira consolidada, onde eu pude desenvolver. Você mesmo abriu sua porta, né? Mas por isso, às vezes, hoje a gente tá vendo essas discussão de escala, 6x1 e não sei o quê, e as pessoas querem receber mais antes de fazer. Eu tinha um gerente que falava muito que o sucesso nunca vem antes do trabalho. Talvez no dicionário, mas ele sempre falou, e o pior que é isso, as pessoas estão querendo as coisas muito fáceis sem fazer. Você não colhe sem plantar, né? Se você planta uma semente de melancia, a melancia sempre te traz o dobro. Mas para isso você primeiro precisa... O dobro não, né? Quantas sementes vem numa melancia? Só que você precisa plantar. Então eu quis entregar o meu melhor, fazendo uma coisa que não era o que eu queria, que eu achei que poderia ser em vão. Mas isso me abriu uma porta para uma empresa fantástica, que eu trabalhei 11 anos e que hoje me trouxe uma bagagem, tanto de desenvolvimento, quanto para coisas que eu aplico na minha empresa, mas que foi uma portinha lá que eu achei. Então não existe conhecimento perdido, não existe trabalho perdido. Você leva com você, né? Você planta, você colhe. Você passa pela porta, você leva tudo, né? Exato. Se você souber... Esse é o mal que às vezes a gente vê. As pessoas veem que está ali e falam, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, mas o que eu posso colher daqui? O que eu posso absorver daqui? O que eu posso entregar para que eu deixe um legado aqui? Cara, eu acho muito legal. As últimas empresas que eu trabalhei, eu tenho porta aberta até hoje. Chego lá, tomo café, entro. Coisas que tem políticas de segurança, mas quando você constrói isso, é muito legal. Você sai com paz. Você não teve o acesso, né? Você conseguiu o acesso, né? Exato. E aí foi onde eu entrei na General, que para mim foi o marco da minha carreira. Entrei como operador, não era o que eu queria. Trabalhava com saneamento ambiental, então tratando esgoto. Ou seja, você passou pela porta. Entrei, tive a oportunidade de acessar lá, mas comecei lá de baixo. Então aí foi onde eu comecei a trabalhar como operador de estação de tratamento. Cheguei numa fase onde eu sempre esses problemas de imperativo, querendo descobrir, querendo saber mais, querendo fazer, questionando e tendo dificuldade com gestores. Tive uma oportunidade de sair. Eu acho que isso como a gente está falando para pessoas que talvez ainda alguns são CLTs e querem empreender. E às vezes estão numa situação que, e aí eu vou pegar o gancho aqui para usar você, porque essa é a experiência para nossa audiência.
Para você que está acompanhando essa conversa, você viu que a gente fez como de fato, multifunções, ele já estava no ambiente de trabalho, ele já tinha um objetivo sem saber qual era o objetivo final, mas ele tinha comprometimento com o que ele fazia. Ele tinha respeito com o que ele fazia para entregar. Então, isso é legal. Mesmo sabendo que isso, sem saber que era uma semente, ele estava plantando. Sem saber que era uma semente, ele estava plantando. E quando ele se deu conta, ele começou a ver o fruto ficar maior do que ele estava no espaço que ele estava. Ele precisou sair para um lugar maior, mesmo sem saber que era isso. Então, por que eu estou usando essa analogia? Você acredita que aí fora existe muita gente que está oprimido, não pela empresa, por si próprio, sem saber o que fazer e tem aquele medo de dar o próximo passo, mas também não sabe deixar a porta aberta, se precisar voltar? E quando eu falo voltar, não é voltar para o mesmo emprego, é voltar para o mercado, é voltar a fazer aquilo que estava fazendo. Você acredita que tem pessoal aí fora assim? Muito, e muito, porque as pessoas chegam numa situação que é essa zona de expulsão, que é um lugar onde elas não tá fazendo mais sentido para elas. Mas será que não tem mais nada para você colher? Ou será que não existe uma estratégia diferente que você pode usar? Porque mudar, nem sempre você precisa sair do lugar que você está. Você pode mudar, mudando, é uma frase que a gente ouve. Você não adianta querer ler coisas novas se você está fazendo as mesmas coisas. Entrando no mesmo horário, fazendo... Pô, o que eu posso fazer? Será que se eu entrar um pouco mais cedo, eu não vou ver uma coisa diferente, eu não vou conversar com uma pessoa diferente, eu não vou ter uma oportunidade diferente? Eu não vou enxergar algo diferente. Será que se eu, em vez de eu gastar todo o meu horário de almoço ali, vendo coisas fúteis, mas se eu tentar ali no horário de almoço, dar uma olhada no que o rapaz está fazendo, um setor diferente, bater um papo, ou ser um proativo, mas não um proativo de aquele que vai fazendo as coisas aleatórias. Pedir permissão, com inteligência. Né? Isso. Eu acho que observar foi uma da... Meu pai, mesmo sem estudo, mas um cara com terceira série, eu sempre aprendi uma coisa. Ele é um cara que sabia muito chegar a qualquer lugar. Podemos chamar ele de matuto? Um malandro. Ele sabia observar. E que tem malandro, tem até um vídeo que a gente vê aí falando do malandro. Sim. Porque ele sabia observar. Ele sabia dar moral, que nem ele brinca. Eu dou moral pra louco quando é preciso. Sabe com aquele pessoa que vem te ofender e que vem falar coisas desagradáveis, mas você usa essa energia ao contrário com ele. Seu pai vai gostar disso, depois você mostra pra ele. Eu não conheço, espero um dia poder conhecê-lo. Ele é sábio. Sábio, é sabedoria. É dar risada com aquele que tá querendo te ofender e na ofensa você colher alguma coisa. E é observar pra você não... A Bíblia, eu sou uma pessoa muito religiosa, a Bíblia fala que é melhor que te convidem para sentar na frente do que você ir lá e chegar num lugar e sentar na frente e depois ser obrigado a tirar porque tem alguém mais importante que você. Então eu vejo isso em todo lugar que eu passei, eu observava muito. Qual era a atitude do líder? Pera, deixa eu ver como que o líder se posiciona para ele chegar ali. Meio que conquistar o seu lugar. Conquistar o seu lugar. Aprender. Olha, uma coisa que eu tava hoje numa reunião com meus colaboradores, a gente conversou sobre, cara, quando você aprende com o erro de outra pessoa, você ganha alguns passos da sua caminhada sem sofrer pelo que ela passou. Então você economiza, você redime o seu tempo. Então eu olhava, observava como esse líder faz. Cara, é esse tipo de líder que eu quero ser? Que priva, não quero. Oprime, né? Que oprime, cara, o cara tem medo, ele só sabe fazer aquilo, então por ele só saber fazer aquilo, não buscar alguma coisa a mais, porque ele tá numa zona de conforto, ele te limita a crescer, porque ele não quer crescer e não quer que você tome o espaço dele. Todo mundo pede, né? Exato. Aí quando chegava o dono da empresa, qual horário que o dono da empresa chega, como que ele conversa, como que ele se posiciona. Então, até involuntariamente eu ia observando porque eu tinha muito medo de ser, que nem a gente brinca, mais novo, de ser tirado, ser envergonhado no meio dos outros. Então eu falava, até a piada eu observava muito o contexto para não dar uma piada fora e não ficar... Pra não passar vergonha. Exato. Então isso eu trouxe pro meio empresarial. Então fui aprendendo, fui colhendo, fui ouvindo essas coisas. Eu falei, cara, e aí é onde a gente fala da zona de exposição. As pessoas não observam. Será que realmente o problema é o local? Será que eu não posso fazer nada? O que eu posso... Tá, eu quero sair. Não dá mais pra mim. Então seja fiel até o fim. O que você combinou? Honra. Porque você entrou sabendo o salário, as coisas, e para quem tá no meio CLT, que tá... Porque hoje virou moda dizer empreender e tal, e os coaches dizendo que você sai. Cara, eu tenho uma visão que um CNPJ forte, ele é fruto de alguém que foi um CLT ou que trabalhou, um prestador para alguém muito forte.
Porque construiu uma bagagem, construiu uma essência. Então, ele empreendeu antes mesmo de ter um CNPJ. Ele se dedica, que é muito mais fácil. De vez em quando eu até brinco, eu falo, como eu queria alguém que me pagasse meu salário para eu largar tudo isso de novo e só viver a vida fácil que a gente fala. Tem suas dificuldades, todos os lugares têm sua dificuldade. Então eu entendo que a pessoa, o que eu posso dar de conselho para a pessoa? Dá uma olhada diferente, observa a situação diferente, vê se você não pode fazer mais nada diferente do que você está fazendo, e se realmente chegou o seu ponto, seja honesto. Não fique tentando... seja honesto com você e com aquele que confiou em você. Como ser honesto? Cara, não dá mais pra mim. Eu tenho essa expectativa. É possível? Olha, eu fiz isso. Mas detalhe, antes de ser interesseiro, seja interessante. Apresente alguma coisa. Olha, eu fiz esse curso, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Traga resultados. Traga valor pra você ser valorizado. Porque hoje as pessoas querem muito, sabe, eu preciso ser reconhecido. Contribui ao outro ter essa intensidade de saber o que você é, mesmo antes de você mostrar o que você é. Você entregar, exato. Eles querem receber primeiro antes de fazer aquilo. Como que a pessoa vai saber? Como que a pessoa vai medir isso se você não entrega? Quantas frases a gente ouvia de pessoas que infelizmente eu conheço que estão ainda no mesmo lugar. Fazendo porque eu fui contratado. E aí eu li um livro que fala assim, como aumentar o seu salário. E aí todo mundo vem naquela expectativa de fazer alguma coisa. O livro inteiro fala de entregar mais e esperar menos, que por consequência vai acontecer. Eu acho que uma coisa que eu vou aproveitar para você, e eu acho que essa sua mentalidade vai ajudar as pessoas a poderem interpretar porque você vive na pele o que você está falando. Quando as pessoas elas imaginam assim, eu quero ganhar mais, eu vou traduzir de uma forma que eu já vivi. Você está numa empresa, a empresa tem as regras, aí você entra, e aí nada dessas regras te agrada. Só que você fica pelo salário, todo mundo seu salário, sobreviver. E aí entra naquilo que você falou, eu vou fazer só o que me mandaram fazer. E aí ela fica cega no quadrado, olhando para os cantos, às vezes sabe o que deve ser feito, às vezes sabe que pode dar um passo pela porta, exatamente como você falou. Mas ela quer que alguém olhe para ela e fale assim, tá vendo, eu tô aqui, você não tá me vendo? E às vezes a pessoa não tá vendo mesmo. Ela não tá vendo, porque dentro da cabeça dela ela tá aqui, vendo tudo, fazendo estritamente o que foi pedido. E não tô dizendo que essa pessoa tá errada, tá? Pelo amor de Deus. Senão daqui a pouco vão chover em cima dele. Pô, mas essa pessoa foi contratada pra isso. O que a gente tá dizendo, e é o que você tá falando com muita eloquência, se você quer estar em outro espaço, se você quer que as pessoas vejam você, seja diferente do que você está mostrando. Porque aí, naturalmente, elas vão te notar. Elas vão te notar. Agora, se você é a mesma pessoa sempre, não tem nada a ser a mesma pessoa, você vai permanecer no mesmo espaço. Porque quem faz mais, recebe mais. Eu não tô falando só financeiramente. Exato. Porque esse espaço fica pequeno para quem faz mais. Esse espaço fica pequeno. Exato. Não te comporta. Acabou. Todo mundo vai ver e falar, caramba, essa pessoa não cabe mais ali. Você se mostrou. Então cabe a você ser reconhecido, óbvio. A empresa vai te reconhecer? Parabéns para a empresa. Porque também tem empresas que não reconhecem. É um pouco do que você falou daquele encarregado. Sim. O cara tá vendo que você é maior que aquilo e começa a jogar coisa em cima de você para que você não se mexa. Então cabe a você ter a percepção de, peraí, tô me sentindo incomodado porque o espaço tá pequeno. Ter hombridade de falar realmente ou buscar outra alternativa, que esse é o ponto-chave da nossa conversa. É isso aí. E aí quando você se encontra nesse ponto, você passa pela porta. Uma coisa que você falou assim, e infelizmente vai ter esse questionamento. Você falou assim, não, tem que fazer mais, mas peraí, ele tá fazendo o que é contratado. Eu sou uma pessoa religiosa, independente se as pessoas acreditam ou não, mas a Bíblia, ela assim, ela é um livro milenar que as coisas têm dado certo. Rege leis, rege coisas, independente da crença de Deus, do que a pessoa acredita. Mas existe uma lei milenar que é a lei da semeadura. E, cara, isso não muda. Você pode acreditar no Buda, em Deus, a lei da semeadura, ela acontece e é real. Isso no trabalho é prova disso. Você vê na natureza, é o que a gente começou a falar aqui. Você planta uma semente e para cada fruto, quantas sementes te retorna? Então, é impossível, é sempre muito mais, é sempre feito inicialmente para que você colha o fruto. Essa planta não vai nascer do nada, então você precisa plantar, você precisa fazer um a mais, você precisa entregar um a mais. E o entregar a mais, às vezes o pessoal fica, não, mas sabe quem é pra mim, quem faz o que é pedido? E é o nome, a palavra já diz, é um medíocre. A pessoa que faz o que é pedido é simplesmente medíocre. Não é uma ofensa, né? Isso não é ofensa. Não é ofensa. É uma pessoa mediana. Não é ofensa. Mas eu ouvi numa palestra, ouvi uma coisa que me mudou o jeito de pensar como pessoa, como amigo, como filho, e cara, o celular é uma coisa que tem roubado isso da gente. Se tivesse alguém aqui no meu lugar, hoje, nesse podcast, ou em qualquer outro lugar que eu com meus filhos, no meu trabalho,
trabalho no mesmo lugar que eu estou, assumindo a mesma posição, será que ela estaria entregando mais, fazendo mais? Será que eu estou fazendo o máximo que eu posso fazer? Existe uma parábola que fala, me permite falar isso que eu não tenho como, que existia um senhor e os seus servos. E ele entregou um dom para cada um. Para um ele deu 1, para outro ele deu 3 moedas, para outro ele deu 5 moedas. E ele não pediu mais nada, ele só falou, cuida disso que eu vou viajar, quando eu voltar, vocês me entregam ela. Ele não pediu mais nada, ele pediu para o quê? Cuidar. Só que essa, de forma bem resumida, ela fala que o que tinha 5 multiplicou para 10. O que tinha 3 multiplicou para 6. E o que tinha 1, sabe o que ele fez? Exatamente o que o Senhor pediu. Ele foi, enterrou, quando o Senhor voltou, ele tirou e entregou. E o que acontece? Todos esses outros 2, ele falou, servo bom, fiel, muito bom, sabe, elogiou, se agradou, porque foi entregue mais do que foi pedido. Produziu muito mais. E é esse que... próprio, né? Produziu pro próprio, né? Exato. E o que tinha uma só que fez exatamente o que ele pediu, ele falou que era infiel. Foi tirado esse que tinha do 1 e foi dado pro que tinha mais. Então, olha só, a gente às vezes questiona de oportunidades. Entra o que você falou, tá num quadrado. A pessoa tá naquele quadrado, tá sufocado, acha que não vou conseguir sair daquele negócio. Eu não tenho oportunidade. Mas a oportunidade, ela não vem assim, você faz a sua oportunidade. Não tem isso, é criação, você vai criar a sua oportunidade. E não adianta você achar que alguém vai ver, alguém não sei o quê. Não existe isso, porque esse é o mal do brasileiro, esse é o mal das pessoas que eu vou ganhar na loteria, eu vou ganhar uma rifa, eu vou fazer não sei o quê. Ela não constrói um caminhar, uma oportunidade, que vai chegar não sei se vamos ter tempo hábil, mas vai chegar na parte de empreender, que eu vi que o que limita a gente é o medo. Mas quando a gente caminha, as portas se abrem. O medo é sempre o que vai limitar a gente. É que a gente aqui está muito para um CLT, que eu acho que é importante. Para ter essa consciência, né? Porque ali é a base. E quando você vê que não tá dando certo, não, bacana, Heber, eu já tô fazendo a mais, eu já faço função que não reclamo, chego cedo, te faz mais tarde, só que eu não tô sendo reconhecido. Pode acontecer isso? Você mesmo falou, vai acontecer. Legal, só que... Isso faz parte do jogo. Sabe o que vai acontecer? Até o seu próprio líder, ou até as pessoas que estão do seu lado vão olhar, você não se encaixa aqui. Você já saiu. E não se preocupa, é a lei da semeadura. Você está plantando. Sabe o que vai acontecer? Você vai colher. Uma outra empresa vai ver, outra pessoa vai ver você. Só que tudo é na base da ação. Se você viu, entreguei o meu máximo, aprendi, absorvi o máximo que eu podia absorver e não está dando, do jeito que eu entrei eu vou sair. Olha, muito obrigado. Só que essa é a minha expectativa, porque as pessoas querem que a gente adivinhe. Isso no relacionamento, isso é na nossa amizade, isso é no trabalho. Nós queremos que as pessoas adivinhem o que nós estamos pensando.